eu olho mais para a história. Qual é a história recente de países como a Argentina, como países do Equador, como a própria Alemanha, em 53, como os países do próprio Brasil? São países que, num certo momento, fizeram desobediência financeira. Disseram, nós não pagamos isto. Qual foi a primeira reação? No primeiro dia, o Fundo Monetário Internacional veio dizer que o Cristiano era um pária. Um homem que estava a desobedecer aos mercados, que estava a desobedecer, estava a levar o país à ruína. Quando ele morreu, o Dominique Strauss-Kahn, que era até agora, escreveu imediatamente um post no blog do FMI dizendo morreu um dos grandes dirigentes da América Latina que soube no momento certo salvaguardar os interesses nacionais. Ou seja, aquele homem que foi pária naquele momento conseguiu resolver o problema, porque realmente a questão é esta. É evidente que vai haver custos, é evidente que vai haver um momento de turbulência. Porquê? Porque a renegociação da dívida obriga, primeiro não se faz sem pedir uma auditoria pública, tem que ser uma auditoria internacional. Há instituições que podem fazer a auditoria. Em segundo lugar, quando a auditoria é iniciada, suspende-se o pagamento da dívida e esse dinheiro que é suspenso, e não é pouco, pode ir imediatamente para investimentos. Agora, como é que se vai pagar aos funcionários públicos? É preciso liquidez. Bem, os diferentes países usaram diferentes estratagemas, consoante as soluções onde estão. Por exemplo, o caso da Argentina, 3 bilhões de dólares que a Venezuela lhe emprestou para resolver os problemas, que foram muito poucos meses, porque eles não pagaram aquela dívida, os juros foram para o investimento, 2 anos depois a Argentina estava a crescer 5%. O caso do Equador, foi através de uma giga-joga que se fez inclusivamente com alguns bancos de Nova Iorque que conseguiram liquidez. Aqui tem sido proposto que os eurobonds ou outros podiam ser em liquidez, mas temos uma outra solução, que aliás foi avançada pelo Ramos Horta, com o presidente de Timor-Leste, que recentemente escreveu um artigo no Público dizendo, bem, é a altura de nós, os países que tenham algum dinheiro, que possam ter disponibilidades a curto prazo, ajudar durante um momento, se não é preciso muito tempo, resolver o problema da liquidez. Eu penso que Angola, a própria renda petrolífera do Timor, que não é pequena, mas Angola e o Brasil podiam e deviam, desde que nós tivéssemos líderes que fossem pedi-lo, é evidente, mas claro, eles não vão fazer porquê? Porque estão com este síndrome de bom aluno, que aliás foi criado por Cavaco Silva, a ideia que Portugal é um bom aluno e que não pode fazer isso. Já não somos um bom aluno, basta ver, eu ando pela Alemanha, vou fazer as palestras, todas as pessoas de alguma maneira aceitam que os portugueses se comportaram mal, quando eles não se comportaram coisa mal nenhuma. É uma economia menos desenvolvida. Há quem diga, desculpe interromper novamente, mas assim aproveito para lhe colocar outra questão. Há quem diga que Portugal se portou mal, exatamente porque gastou mais do que aquilo que produzia, não é? Do que aquilo que tinha. Então olha lá, quer dizer que os Estados Unidos se portam mal? Também. Não, mas quer dizer que todos os países que estão em dívida, a França está em dívida, todos eles se portam mal. Todos os países que querem desenvolvimento têm que gastar em certo momento acima do que davam. Os chamados déficits, durante quantos anos? Está escrito há muito tempo. Durante quantos anos? Depende dos anos. Okay? O que aconteceu aqui foi uma coisa, nós não nos portámos mal neste aspecto. Houve muito deslate. Para mim o que houve pior em Portugal foi a corrupção. A corrupção dos fundos estruturais foi o pior. O lobby da construção civil foi o pior. A corrupção nos fundos, na formação dos fundos estruturais é a história mais secreta da corrupção, porque muito pouca dela foi ao tribunal e eu conheço muitos casos, como todos os cidadãos sabem isso. Não estou a desculpar de maneira nenhuma a governação destes países, foi desastrosa. Agora, é a partir de 2000 que o déficit comercial de Portugal vai abaixo, como o da Espanha. Porquê é que vai abaixo? Uma moeda forte, obviamente, e ao mesmo tempo a abertura ao mercado mundial. Ora, era bom para a Alemanha que vendia os Audis e os BMWs, não vendia sapatos como os portugueses, vendia comboios de alta velocidade. Agora, quando a gente entra os produtos da China, vai ser muito difícil a estas economias. O déficit começou a descer por aí abaixo. Não houve realmente a possibilidade de propor uma medida de transição para estas economias que se defendessem.